Agora que eu já tenho o meu template, eu vou criar a arte do cartão. Eu poderia iniciar a arte diretamente aqui no template, mas eu farei em um documento separado que vai ter a mesma medida de um dos cartões de visitas, que no caso é 9 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. Então eu vou criar um novo documento, File New, colocar o nome aqui de cartão back, uma página. Size eu vou deixar aqui, selecionar um preset aqui de impressão. O size que vai estar no A4, deixa no A4 mesmo, e você vai mudar a medida de largura e altura. Para 9 centímetros de largura, coloca a medida de 90 milímetros, caso a unidade de medida esteja em milímetros. Para a altura, 5 centímetros corresponde a 50 milímetros. Sem sangria, mas eu vou explicar o recurso da sangria. E Color Mode, importantíssimo, CMYK, porque é um documento para impressão, e o Raster Effects deixa em 300 ppi. E vou clicar em OK. Então criou um documento do tamanho de um cartão de visitas na medida de 9 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. O primeiro passo aqui é criar um background. Eu farei com um background chapado, um tom de cinza, vou utilizar, porque vou explicar o que é a sangria. Mas se você não utilizar o background, colocar um fundo branco mesmo, daí você pula este processo. Então vou selecionar a ferramenta retângulo, definir que eu não quero nenhuma cor para o meu contorno. O preenchimento, vou colocar aqui este tom de cinza. Com o auxílio das Smart Guides, criar aqui o tamanho certinho do documento. Então pintou aqui o fundo, tem um retângulo aqui do mesmo tamanho do documento. Com este fundo criado, ele vai me auxiliar para eu criar uma linha guia de maneira bem fácil aqui. Eu vou criar estas linhas guia para me auxiliar no posicionamento do conteúdo dentro do cartão, porque eu preciso de uma margem de segurança. Isso é sempre usado na criação de panfletos ou cartões de visita, porque você determina uma área de segurança aonde vai ficar o conteúdo. Sempre colocam 3 centímetros de espaço entre o final do cartão e o começo da logomarca, ou o começo do texto aqui, a parte de baixo também onde vai o endereço, para ter uma margem de segurança quando for cortado pela guilhotina ou até mesmo manualmente com um estilete, por exemplo. Então tem sempre que usar esta margem de segurança. Com este objeto do fundo selecionado, eu faço simples Object Path e Offset Path. Aí eu determino aqui que será de 3 milímetros, só que menos 3 para diminuir o objeto. Coloco menos 3 milímetros, que é o que sempre usam, 3,5 milímetros, 3 milímetros. Coloco o Preview aqui, então diminui o objeto, eu tenho esta área de segurança aqui, e clico em OK. Este objeto que ficou selecionado agora, ele será uma guia, então eu converto ele para uma guia com o comando Ctrl 5, ou pelo menu View, Guides, Make Guides. Então aquilo ali agora é uma linha guia, não é mais aquele shape cinza. Então eu tenho o fundo, aqui pelos layers, eu tenho o path, que é o fundo, vou bloqueá-lo, e tenho aqui também a minha guia, também vou bloquear. Perfeito. Vou criar um novo layer aonde terá o conteúdo. Vou colocar aqui o nome de arte neste novo layer e clicar em OK. Eu vou importar aqui para este documento a logomarca da Backstudio. Vou lá em File, comando Place, e eu tenho aqui na minha área de trabalho o logo da Back, mostra aqui. E é um arquivo do Illustrator também. Eu posso importar um outro arquivo do Illustrator para dentro de um arquivo do Illustrator também, sem problema algum. Vou clicar então em Place. É exibida esta caixa aqui, que ele faz um place em formato PDF, que é a mesma coisa, de compatibilidade. Eu vou fazer a opção do Crop To para o modo Art. Então ele vai limitar que o tamanho do Bounding Box, de aumentar ou diminuir o objeto, aquela caixa, né, que fica ao redor do objeto, que é o Bounding Box, seja limitado ao tamanho do objeto. Porque imagine que eu tenho um documento A4, por exemplo, e tenha essa logomarca no meio. Então ele pega o tamanho inteiro do documento, né, para a importação. Eu quero que ele faça esse limite somente pela arte que tem dentro desse documento. Então eu vou marcar aqui como arte. Se tivesse a opção mídia, seria o documento inteiro. Vou colocar pela arte. Mostra até aqui, ó, esse pontilhado ao redor do logo. E clico no comando OK.
Então foi importado aqui, só que é um logo enorme. Quando eu importo, ele já faz a seleção e deixa o objeto com a seleção ativa. Está TFX aqui, né, que indica que é um objeto que está linkado aqui dentro deste novo documento do Illustrator. Eu tenho aqui as medidas. Eu habilito o cadeado aqui, ó, para que eu faça a diminuição de tamanho de um e já faça proporcional ao outro lado. Eu vou colocar aqui na largura, tamanho de 75 milímetros. Já diminuiu o logo certinho aqui dentro. Vou usar até nesse tamanho mesmo. Posicioná-lo aqui. Seleciono o modo de alinhamento por Artboard. Faço o alinhamento aqui bem ao centro aqui da página. Perfeito. Agora vou criar um texto aqui. Vou selecionar a ferramenta de texto. Vou pressionar o T. Vou escrever aqui www.beck.com. A cor deste texto vou deixar em branco, diminuí-lo um pouquinho, colocar aqui no centro, é um cartão diferente aqui. A arte pouco importa, o importante é você aprender lá a utilizar a sequência lá dentro do template. Vou fazer só um exemplo simples aqui de um cartão de visitas. Alinhamento também desse objeto pela página, já está marcado, faço o alinhamento aqui, vamos ver se pelo centro, tá bom? Só um pouquinho mais para baixo. Posicionar aqui. Agora vou criar meu nome, um outro texto, utilizar até este aqui mesmo, ó, Alt pressionado, clique e arrasto, duplico, aí eu só edito aqui, colocar nome, aumentar o tamanho, escolher uma outra fonte, por menu Type, fonte, vou ver uma outra fonte aqui. Selecionar, vamos ver se isso aqui, tipo escrita à mão fica bom. Brush Script, tá bom essa fonte aqui mesmo. Selecionar a cor deste texto aqui, eu vou mudar a cor desse texto. Vou criar pelo Appearance aqui, vou criar um novo stroke. Medida desse stroke, vou diminuir, deixa eu criar um novo stroke aqui, seleciono Type, crio um novo stroke. Colocar aqui 25, 0,25, tá ótimo. Cor do preenchimento, eu tenho um probleminha aqui que eu vou ter que resolver. Preenchimento, vou colocar um tom de cinza. Tom de cinza clarinho, destacando aqui, diferenciando dos demais aqui. Um pouquinho mais escuro, tá bom esse tom de cinza. Tenho este problema aqui, eu vou dar um zoom aqui no texto. O contorno, né? O contorno ele está sobre o preenchimento, como é mostrado aqui pela Appearance, está fazendo a sobreposição ao outro, né? Então é simples, eu seleciono, neste caso desse tipo de fonte aqui, eu pego, seleciono o texto, clico aqui e arrasto pela ordem aqui e jogo ele para trás do preenchimento. Resolveu o problema, ficou o contorno aí legal. Vamos ver aqui a medida, se colocar em 50, 75, não é muito. Em 25 mesmo, tá bom, é só um pequeno destaque ao texto. Ctrl 0, encaixar aqui o tamanho, a área de visualização aqui do Illustrator. Criar uma outra cópia desse back aqui, ó, back.com, Alt pressionado, arrasta aqui para baixo. Aqui colocar como se fosse a profissão da pessoa, né? Vou colocar lá. Ocean Graphics. Ocean Graphics Designer. Diminuir aqui, colocar um tom um pouquinho mais escuro, cinza, não o stroke, o preenchimento. Preenchimento nesse tom aqui, ó. Ficou bom. Vou colocar aqui, vou aumentar os dois mais um pouquinho. Deixar colado aqui o bounding box na minha área de segurança. Vou colocar um pouquinho mais para baixo também. Tá bom aqui essa posição. Vou selecionar essa ferramenta aqui de linha, Line Segment Tool. Com o auxílio das Smart Guides eu vejo o centro do documento aqui. Clico, arrasto, faço uma linha guia. Colocar a cor desta linha em branco, uma divisão. Colocar a espessura aqui um ponto.
Aqui no stroke eu deixo essa opção do meio do cap aqui para ficar arredondado aqui o canto. No final do segmento. Tá ótimo, só uma pequena divisão. Só um exemplo mesmo. Vou deixar aqui. Para números de telefone, seleciono esse texto aqui de novo. Arrasto para cá. Escrever aqui. Mais 55, né, o código do Brasil, 11, vou inventar um número qualquer aqui, aí não é nada mesmo esses números aqui, ó. 55 não, né, vou colocar uma diferente, 56, 88, 88, 85, 85, um exemplo de telefone aqui também, que também não é meu, hein. Ligado esse número aí, não sei nem de quem que é. Vou colocar aqui agora o telefone celular, o ID do Nextel, sei lá. Vou colocar aqui 9898 5587. Selecionei os dois aqui. Já mais uma cópia. Essa cópia será o e-mail. Vai fazer o e-mail aqui embaixo também. O e-mail, só o e-mail que é verdadeiro aqui, hein? fabio@bec.com. Diminuir o tamanho. Posicionar aqui, selecionar os três. Faz o alinhamento dos objetos. Não pela página, né? Mas tudo bem. Certinho, já arrasto para cá. Aumentar o tamanho um pouquinho. Tá bom assim. Colocar aqui no cantinho. Tá bom ali. Poderia ter outras informações, só o texto aqui está muito grande do e-mail. Posicionar um pouquinho mais para baixo. Bom, tá ótimo. É só um exemplo mesmo, um cartão de visitas, né? Poderia ter feito um fundo mais legal, se fosse uma impressão em gráfica, né? E outra, né? Um fundo desse aqui numa impressora doméstica, o que vai gastar de tinta é brincadeira, né? Só um exemplo que eu vou explicar sobre a sangria. Tá feito aqui, vou salvar este cartão, arquivo do Illustrator mesmo, file save. Vou marcar como o tipo arquivo do Illustrator.ai. Vou colocar aqui o nome de cartão BEC, único. Sei que vai ter um único cartão dentro do documento. Salvei. Ok. E beleza. Aqui nos layers eu tenho tudo separado. Eu vou clicar na bolinha aqui dos layers, vou selecionar tudo que tem dentro deles. Menos, é claro, o fundo que está separado neste layer de baixo e a linha guia. E vou agrupar esses objetos. Vou em Object, Group. Agrupei, posso salvar de novo agora, File Save. Depois, se eu quiser editar, retiro do grupo. Ótimo. Eu vou arrastar este grupo, ou simplesmente Ctrl C, Ctrl V, no outro documento. Poderia pegar aqui e arrastar para outra aba ali, mas Ctrl C, Ctrl V dá no mesmo. Então eu vou copiar o conteúdo agora, sem o fundo. O fundo eu vou aplicar lá, eu vou explicar o porquê, pelo fato da sangria. Ctrl C, copiei tudo que tem aqui, ó, menos o fundo e a linha guia. Vou lá para o template, Ctrl V. Colei aqui a minha arte. Vou arrastar lá para cima, o primeiro quadradinho dos cartões. Alinhar aqui certinho, visivelmente. Vou dar um zoom naquela região. Tenho aqui o cartão. Está neste novo layer, independente do layer de baixo, que tem a marca de corte do template. Tudo certinho aqui. Vou fechar aqui para visualizar melhor. O que eu preciso aqui agora, provisoriamente aqui, para visualizar melhor o que está acontecendo, é o meu fundo. E o que acontece com esse esquema de sangria? Vou retirar o zoom de novo, deixar em 100% aqui, para encaixar aqui, para que você entenda melhor. Então imagine, eu tinha aquele fundo naquele documento, que era um retângulo. Tirar a seleção dos objetos aqui, que era aquele retângulo, que ele não tinha cor de contorno, mas tinha um preenchimento em um tom de cinza. Então imagine que eu fizesse a arte desta forma aqui, com o fundo chapado. Tivesse o cartãozinho aqui, né? E tivesse dessa forma aqui. Por exemplo, um do lado do outro aí, mais para baixo, não tivesse ocupando essa área aqui. Aqui eu tenho as marcas de corte. A guilhotina fará o corte, como se fosse uma régua pegando daqui, ligando esses dois pontos. Imagine uma régua aqui em cima. E passa a faca aqui. A guilhotina ou um gilete, um estilete, que você esteja cortando aí com auxílio da régua na sua casa, por exemplo. Coloca a régua ligada nesse ponto, nesse aqui, e passa o estilete.
Beleza. Cortou aqui essa lateral dos cartões. E se não tem sangria, uma margem a mais dessa parte cinza, você tem que ser mestre Jedi para conseguir cortar certinho aqui dentro e que não fique um filete branco do outro lado da página. Então, para isso que existe a sangria. Você pegar, neste caso, expandir a parte cinza. Porque aí eu utilizo o corte em cima da parte cinza. Né? Eu faço o corte reto em cima da parte cinza. Jamais vai ficar um filete. Seja um fundo com diversos efeitos, seja um fundo chapado, precisa ter sangria. Se não é um fundo branco, com certeza que você vai mandar para a gráfica, você precisa utilizar a sangria. Então aqui é um template que eu criei. Eu posso criar este fundo aqui dessa seguinte forma: deleto todo esse objeto aqui, crio um novo aqui, um novo retângulo. Eu pego daqui de cima com a mesma cor, né, sem contorno, pego daqui de cima, neste espaço, ó, aqui, ó, dou esta margem para o meu corte. Então vai ficar mais fácil, porque aí eu vou cortar deste ponto até esse e vou cortar em cima da parte cinza, não vai ficar nenhum filetinho branco. Então para isso que é usada a sangria. Então no começo lá, quando você cria um novo documento, você tem essa opção de sangria aqui. Isso é quando a arte final, por exemplo, vou colocar um preset aqui de impressão, uma folha 4. Então vou regular aqui a sangria, até 5 milímetros é utilizado o tamanho. Então você liga a correntinha e coloca 5 milímetros aqui, que corresponde para todos os lados. Então, por exemplo, a arte final, o panfleto, o banner, vai ficar nessa medida, 210 por 297. E eu sei que essa arte terá um fundo que não será branco. Então eu preciso criar sangria, porque eu preciso esticar esse fundo para que na hora de cortar não sobe filetes brancos do lado. Então é aqui, eu vou clicar em OK e criou esse novo documento. A sangria criada aqui fora. Tem o tamanho original da página e a sangria fora. Então se o fundo não for branco, tiver uma cor sólida, por exemplo, alguma coisa, aí eu estico de fora para dentro. Então o corte vai vir daqui, ó. Então vai cortar certinho, não vai ficar nenhum filetinho branco na hora do recorte pela guilhotina, porque mesmo guilhotinas mais precisas sempre apresentam algum milímetrozinho que vai causar filetinho branco no documento. Beleza, então voltamos à nossa arte aqui. Seleciono este objeto que eu criei para o fundo, Object, Arrange, Send it to Back. Agora foi para trás da minha arte. Poderia ter criado antes o fundo, né, para depois colar a arte aqui. Com ele selecionado, você vai pressionar o Ctrl 2. Com isso, o objeto que está aqui, Ctrl 2, será bloqueado. É a mesma coisa que você clicar aqui e bloquear o layer. Com isso, eu não seleciono mais o objeto. Agora vamos a um passo importante aqui para a duplicação desses cartões. Primeiro passo, é claro, vou alinhá-lo. Né? Alinhar certinho aqui dentro. Eu alinhei no olhômetro, ele não está alinhado. Então eu preciso de uma outra guia que seja do tamanho exato do cartão aqui para que eu faça este alinhamento. Crio um retângulo, um novo retângulo, pode ser este mesmo, com essa mesma cor, sem cor de contorno. Clico aqui no cantinho e arrasto, posiciono o objeto até o final aqui. Então ele tem a mesma medida do cartão. Eu vou lá em View, Guides, Make Guides. Cria do objeto uma nova linha guia. Só que dessa vez do tamanho exato aqui da medida do cartão. Isso vai ser importantíssimo agora na duplicação do cartão. Mas primeiro, certifique-se que ela não esteja aqui bloqueada com o comando Lock Guides. Aí você vai selecionar o texto, a guia, seleciona os dois, aqui arrasta por fora, seleciona os dois, clica de novo em cima da guia, isso marca ele como um objeto de referência para alinhamento, e você alinha certinho aqui, ó, no centro. Vai ver que não estava alinhado certinho, e alinha aqui. Agora a minha arte está certinha dentro do cartão, perfeito, alinhado perfeitamente aqui ao cartão. Agora, com os objetos selecionados, eu agrupo. E não esteja bloqueado, é claro, porque a guia tem que estar selecionada. Vou lá em Object e Group. Fazem parte do mesmo grupo. Esse processo de bloqueio, de agrupar agora, não é necessário. Eu faço por segurança, caso eu mover sem querer a guia. Então, clicar em grupo faz parte do mesmo grupo. Agora estou selecionando o objeto.
ele tem todo este tamanho, até o tamanho da guia aqui que eu acabei de criar. Então agora será fácil com um único comando duplicá-lo para os demais layers. Vou clicar duas vezes aqui na Hand Tool ou simplesmente o Ctrl 0, mostrar aqui todo o documento encaixando aqui na minha área de visualização. Mantenho a seleção sobre o objeto e vou duplicá-lo agora. Olha que dificuldade que vai ser. Vou em Effect, Distort Transform e o comando Transform. Aqui eu vou fazer a primeira transformação copiando esta arte do cartão para este lado de cá, para este quadradinho aqui. Então eu tenho a opção Move, de mover. Eu marco aqui que eu quero uma cópia. Eu posso mover criando cópias com este comando. É um comando totalmente não destrutivo. Então eu tenho aqui as cópias. Eu tenho aqui o movimento na horizontal. E eu percebo aqui que este objeto está selecionado. E aqui eu tenho o centro de referência, o ponto de referência do objeto. Está com o ponto de referência central. Certinho. Quanto que eu vou mover esse objeto? A mesma medida de largura do cartão. Vou mover ele 90 milímetros, que corresponde a 90 centímetros. Para fiscalizar se está certinho, vou clicar aqui no Preview. Certinho lá. Clico em OK agora. Agora eu vou aplicar novamente o mesmo efeito para fazer as cópias, porque agora ele entende que esses objetos são os dois e são únicos, como se fosse um único objeto, os dois fossem um único objeto. Então eu crio cópias agora para baixo, o mesmo recurso, Effect, Distort Transform, o comando Transform. Até ele avisa aqui, você quer aplicar um novo efeito, que eu já tenho ele na minha Appearance aqui, o comando Transform. Quero aplicar um novo efeito? Sim, Apply New Effect. Agora o movimento serão 4 cópias, porque eu já tenho duas aqui, nesta parte serão 4 cópias dos dois aqui para baixo, fechando aqui certinho. Então serão 4 cópias e vai mover a altura do cartão, que é 50 milímetros. Clico no Preview, olha que maravilha, fácil, e clico em OK. Só que um detalhe bem legal aqui é que este objeto ele é o objeto chave de todos os outros. Se eu mudo uma informação neste objeto, eu consigo alterar todos ao mesmo tempo. Se eu mudar o meu nome aqui, mudem todos simultaneamente. Não preciso mudar um por um. Olha só que legal. Vou dar um zoom aqui neste objeto, que é o objeto principal. Essas são só cópias, clones do que foi feito aqui. Vou selecionar esse objeto e dar um duplo clique. Eu vou entrar no modo de edição aqui. Eu vou abrir os layers aqui, porque eu tenho certeza que já tem um esquema aqui, que é a guia. A guia está por cima, então dificulta eu selecionar o texto. Só vou tirar a visibilidade temporária da guia. Vou dar um duplo clique aqui no texto, que esse é um grupo. Agora edito aqui o texto. Vou mudar aqui, vou até diminuir um pouquinho o zoom. Vou diminuir o zoom um pouquinho, para você visualizar o que vai acontecer nos outros. Eu tenho que voltar a visibilidade da guia, para que você visualize melhor. Espera aí, deixa eu cancelar isso aqui. Deixa eu voltar aqui a esta parte do grupo. Está aqui o texto. Tirar aqui. Cadê? Deixa eu selecionar o texto por aqui. Selecionar a ferramenta de texto. Deixa eu ver se criou um novo. Está editando aqui. Agora eu estou vendo. Então você pode editar qualquer informação daqui. Perceba aqui do lado que tem o meu nome aqui também. Vou colocar aqui outro nome. Vou colocar Marta alguma coisa. Automaticamente já vai mudando do outro lado. Marta Nogueira. Uma coisa desse jeito. Então vai trocando automaticamente todo o conteúdo do texto, que aqui não apareceu. Marta. Vou colocar aqui outro nome. Fernanda. Deixa eu alterar aqui o nome que não está alterando agora, não sei porquê. Está selecionado, tá. Eu estou colocando um em cima do outro. Por isso. Deixa eu deletar isso aqui. Vou apertar o Ctrl Z. Eu criei outro texto sem querer. Vou apertar o Ctrl Z de novo. Estava certinho agora. Marta Nogueira. Tá vendo? Então é fácil você alterar as informações. Só entrar, desfaz o grupo, que eu fiz uma maneira aqui. Nada a ver, mas você desfaz o grupo, altera as informações. Tem uma empresa que tem vários funcionários que você precisa imprimir aí o nome diferente, trocar o nome, então facilmente. Ou nesse caso aqui fica mais fácil do que você alterar na arte principal, fica bem mais rápido. Então vamos lá.
colocar meu nome de novo. Becari, saio do modo de edição, né, aqui do modo isolado, tenho a arte certinha aí. Foi só um exemplo. Então tenho aqui tudo certinho, é só conferir se está tudo certinho mesmo. Essa alteração que eu fiz aí, né, só para explicar este recurso. Você altera, esse é o objeto principal, o resto é tudo clone. Se for alterado ou acrescentado dentro desse grupo do objeto aqui, serão acrescentados nos demais. Certinho, vou salvar. Porque eu tenho o template sempre abre como um documento um titlet, né? Clico lá em File, Save, salvar no formato de Illustrator. Agora cartões, Back, impressão e salvar. Salvo no formato nativo do Illustrator. Então eu tenho um cartão independente, um cartão já dentro do template e o template vazio ainda para que eu faça com outros cartões se necessários. Clico no formato C5 mesmo, ok. Aí simples, espero ele salvar aqui o documento. File, Print, eu coloco o papel fotográfico, que é o mais aconselhado nessa situação, de fundos assim, que fica bem mais bonito. Eu utilizo pouco assim, de criar cartões de visitas em impressoras, mas em alguns casos, né, falta um cartãozinho, ou faz algum para alguém, uma coisa assim, né, acontece no caso de urgência. Então eu sempre utilizo papéis fotográficos, aqueles papéis que são grossos, parece uma cartolina, fica bonito pra caramba a impressão desse tipo de papel. É melhor que comprar aqueles papéis que você parece um papelão, né, que você compra em gráfica. É mais caro o papel fotográfico, mas fica bem bonito o cartão de visitas. Não fica parecendo que foi feito em casa, fica algo perfeito mesmo a impressão, as cores ficam mais vivas, fica bem mais bonito. Principalmente esses efeitos de sombreado que tem nesse cartão aqui, do reflexo, aliás. Aqui fica bem mais bonito no papel fotográfico, né, um papel que seja grosso, do que um papel que não tenha as informações, né, de quando você imprime, ele não absorve legal a tinta e não dá aquela impressão de reflexo, não tem brilho, né, papel fosco. Então, uma dica aí, utilize o papel fotográfico, fica legal para você fazer, né? Um pouquinho mais caro, mas compensa. E aqui neste fundo aqui, o que vai gastar de tinta é absurdo, né? Não sei se compensa fazer isso em casa não. Se for 10 cartõezinhos, beleza, agora fazer uma pancada e haja tinta na impressora. Tem que colocar logo de barril do lado, né? Então vou lá. File, Print, imprimir o cartão de visitas, ou Ctrl P. Aí você vai configurar aqui tudo no padrão mesmo. Você deixa as opções mais importantes aqui. Aqui é quando tem múltiplas páginas, ó, essa parte aqui de baixo. Tem mais de 3 páginas, 5 páginas. Você vai passando de uma para outra para selecionar qual que você vai imprimir. Imprimir os layers visíveis e layers imprimíveis. Auto Rotate, ele dimensiona o objeto, rotaciona aqui certinho para caber dentro da página. Mas eu já criei o documento certinho, esse tempo está certinho para impressão, você não vai precisar mudar nada aqui. Aqui Printer, eu coloco no Adobe PDF, mas aqui você vai escolher o modelo de sua impressora. Tem aqui a opção Color Management, que você deixa aqui para que a impressora defina o melhor modo, porque se você coloca para o software definir o melhor modo de aplicar as coisas, nem sempre fica da mesma forma que você está visualizando aqui. Então, cada impressora tem uma configuração, cada impressora tem um tipo, né, de interpretação das cores, cada modelo. Então, você simplesmente clica em Print e você vai ter o resultado perfeito com as marcas de corte. Não tem muito segredo essa caixa de impressão não tem muita frescura para você imprimir aqui, só se é no caso de gráfica e tal, aí você precisa aprender mais detalhes aqui sobre os tipos de impressão. Então, clica em Print, você imprime seu documento. Vou vou imprimir em um documento PDF, como se fosse para mandar para a gráfica. Vou colocar o Print como um Adobe PDF, clicar aqui em Print, está imprimindo, né? O cartão, ele mostra onde eu quero salvar, vou salvar aqui o PDF, dentro da minha área de trabalho. Está criando o PDF. Cartões impressão back.ai. Esperar aqui o final. Demora um pouquinho assim mesmo, porque ele faz com uma altíssima qualidade para impressão.
e salvou aqui, até avisou aqui, ó, your PDF file has been created. Então criou aqui o PDF, ele já abre aqui o documento. Olha só que legal que ficou as marcas de corte certinhos aí para eu importar o cartão. Vou colocar a régua aqui, ó, desse ponto até o outro, não vai ficar filete branco, e tem a sangria. Todos os meus cartões aqui, ó, perfeitos em um arquivo PDF. Se eu mandar isso aqui para a gráfica agradece, né? Se eu quiser imprimir um cartão desse jeito aqui, e daí eles têm o trabalho de fazer isso se você manda só em um documento lá, né? Um arquivo único lá que tenha só um cartãozinho. Lógico que a gráfica se você está pagando, o cara faz, né? Mas se você manda assim, a gráfica, nossa, agradece, né? Lembrando que isso aqui não é marca de corte, isso aqui eu coloquei mesmo um cartão para dividir aqui as informações. Ficaria bem bonitinho um cartão desse jeito aí, impresso em papel de alto brilho. Então, tá aí, você aprendeu a criar cartões de visitas, né, do Adobe Illustrator. O pessoal na internet pergunta muito sobre isso, até reclama, o Illustrator não dá para criar. Depois que você faz um template desse aí, a facilidade para você criar o cartão de visitas é muito fácil. Então, diversifique, crie modelos de templates com tamanhos diferentes de cartões de visita, serve também para etiquetas, né? Aí já aprendeu a base, aí agora você tira de letra. Então até a próxima aula.